Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre artrose de quadril. Quem está aqui comigo hoje é o Dr. André Weber, ele é ortopedista e membro da Sociedade Brasileira de Quadril, está tirando as nossas dúvidas. Doutor, durante o intervalo muitas pessoas ligaram para cá, eu tenho muitas perguntas para fazer, espero que dê tempo da gente esclarecer para todo mundo, né? Todo mundo tem dúvida. Daqui a pouquinho a gente continua vendo as imagens então que o doutor trouxe. Alimentação, doutor, influencia em algo na Até artrose? agora não se provou nada sobre a alimentação para artrose. Tá. Quem está em tratamento, então, não chegou ainda na fase cirúrgica, ainda está fazendo o tratamento medicamentoso, enfim, antes da cirurgia. Tem algo que possa atrapalhar, por exemplo, um esporte? Não existe nada que possa atrapalhar a cirurgia. Aliás, a cirurgia pode ser realizada em qualquer fase da artrose, isso é importante lembrar. Mesmo em fases muito avançadas da artrose, é perfeitamente possível se realizar a cirurgia e isso praticamente não muda o prognóstico dessa cirurgia. Tá, antes da cirurgia, então, alguém está tomando os remédios, fazendo todo o acompanhamento, pode fazer atividade física que esteja liberada pelo médico? Exatamente, pode fazer atividade física, Denise. O ideal, voltando, é atividade física que seja sem impacto, de preferência atividades físicas na água. Esse é o ideal para quem está em tratamento da artrose. Tá. Aí a pessoa vai fazer esse tratamento. Tem cura? Não tem? Ou só se considera curado depois que faz uma... É interessante, prótese, isso é interessante, Denise, porque não se fala em cura, na verdade se fala em controle da doença, né? É uma doença progressiva, né? Mas se fala em controle dessa doença. Hoje existem medicamentos, os medicamentos chamados condroprotetores, são medicamentos já utilizados há alguns anos. A gente pode citar aí os medicamentos da condroitina e a glicosamina, muita gente toma isso. Às vezes pessoas que têm uma artrose em fase muito inicial, e esses medicamentos normalmente eles controlam a artrose, eles evitam que essa artrose progrida para um grau mais avançado num espaço de tempo mais curto. Aquilo que a gente viu na imagem, então. Exatamente. Que o dano ali é na cartilagem, então esse medicamento vai fazer com que a cartilagem continue ali. Exatamente. Tendo muito ou pouco, pelo menos continua daquele jeito, não encosta osso com osso. Exatamente, é mais ou menos isso. A Ana de São Paulo, doutor, ligou para cá, perguntou se tem algum medicamento que faça a cartilagem voltar. Ana, não existe medicamento ainda que faça a cartilagem voltar. A gente sabe que a célula da cartilagem é uma das poucas células do organismo que ela não se regenera, ou seja, aquela célula perdida não volta mais. Infelizmente, é uma célula que não volta mais. Tá. E a Maria de Ourinhos quer saber se existe alguma relação, doutor, entre artrose e esclerodermia. Marília, não existe relação entre esclerodermia e a artrose. A esclerodermia, na verdade, ela exige um tratamento que normalmente é feito à base de corticosteroides. A gente sabe que essa classe de medicamentos em doses altas pode levar a um problema. Esse problema é chamado necrose asséptica da cabeça do fêmur. Existe como se fosse um infarto da cabeça do fêmur e essa doença, necrose asséptica, é uma das causas de artrose, ou seja, as pessoas que fazem tratamento com corticoides em altas doses para diversas doenças podem ter no seu tratamento evoluir com essa doença chamada necrose asséptica da cabeça do fêmur e é uma das causas de artrose. Aliás, é uma artrose grave, uma artrose que evolui muito rapidamente, é uma artrose que é muito incapacitante. Tá. Vamos continuar então vendo as imagens que o doutor trouxe para nós, para a gente aí então falar daqui a pouquinho sobre a prótese. Vamos lá, doutor. Então, Denise, aqui mostra mais ou menos as áreas que são mais comumente acometidas pela artrose. A gente lembra que a coluna é praticamente impossível uma pessoa acima de 70 anos não ter artrose na coluna. O curioso é que essas pessoas praticamente não têm dor. Tá? Então, existe artrose, por exemplo, no quadril. Então, acima de quantos anos? 70 anos. 70 anos, a pessoa tem sim artrose na coluna, porém sem dor. Muitas vezes as pessoas não têm dor nenhuma. Tá. Isso é uma coisa que ainda não há explicação. Tá.
Artrose no quadril e no joelho, como eu já falei, são artroses altamente incapacitantes, altamente dolorosas, que vão exigir um tratamento nos graus avançados, um tratamento cirúrgico. Tá? E existe também artrose nas mãos. É muito comum aquelas pessoas de mais idade, principalmente mulheres, terem uma artrose, uma rigidez, a gente chama de rigidez matinal, aquela artrose nos dedos, nas pontas dos dedos das mãos. Tá? E nas pontas dos pés também. Tá? Mas se eu tivesse que citar, eu citaria principalmente a artrose na coluna, inevitável, acima de 70 anos, e a artrose do quadril e do joelho, que são artroses altamente incapacitantes e muito dolorosas. Tá certo. Vamos passar então para a próxima imagem? Vamos ver o que... Então, essa mais ou menos mostrando a imagem da artrose na coluna. Então, a gente vê nos níveis de baixo da coluna aquela artrose em que já existe um contato entre uma vértebra e outra, ou seja, aquele disco intervertebral que existe entre uma vértebra e outra, ele praticamente a gente percebe, desaparece. Parece uma bolachinha, né? Ela vai diminuindo e chega lá embaixo, ela praticamente não existe mais. Então, existe um contato entre uma vértebra e outra. Volto a dizer, curiosamente, muitas pessoas têm essa artrose em grau avançado, muito avançado, e não tem dor absolutamente nenhuma. Tá, prejuízos aí, então, além da dor, né? Não existe prejuízo. Existe uma falta de mobilidade, a coluna perde um pouco de mobilidade, mas não existe prejuízo, a não ser que comprima alguma estrutura nervosa que está saindo ali daquela região. Tá certo. Próxima imagem, então, para a gente mostrar. Então, aqui à esquerda é o quadril, essa é uma imagem do quadril, mostrando então a articulação normal do quadril, com aquela cartilagem ainda branca, bonita, perfeita, e como é a evolução. A evolução mostra então áreas de falta de cartilagem, essas áreas, na verdade, esses fragmentos de cartilagem estão dentro da articulação, contidos pela cápsula que envolve aquela articulação, e soltos no meio daquele líquido sinovial e causando destruição cada vez maior daquela cartilagem. Tá certo. Então, aí é o quadril que a gente vai mostrar a prótese daqui a pouquinho. Próxima imagem, então. Então, a dor, como a gente já falou, a dor normalmente é uma dor na região inguinal. Ali, nessa imagem, a dor, o paciente está mostrando na parte lateral, mas, na verdade, a dor é na região inguinal. Existe muita dúvida com relação à bursite trochanteriana. A bursite trochanteriana é uma consequência da artrose de quadril. Então, as pessoas têm normalmente uma dor na região inguinal que, depois de um tempo, acaba se transferindo para a região lateral do quadril. E essa dor, então, muitas vezes o relato dos pacientes é que doutor, eu tenho uma dor na região lateral. Quando a gente vai ver, na verdade, tem uma artrose já importante em grau avançado no quadril. Tem mais imagens, diretor? Tem sim. Essa já é uma imagem mostrando a prótese total de quadril. Isso então é o tratamento definitivo da artrose. À esquerda existe o osso normal e à direita uma prótese total de quadril implantada no paciente. A gente vai mostrar agora aqui como funciona isso. Na verdade é um procedimento cirúrgico. Olha lá, o doutor trouxe então essa prótese